eu tenho uma missão também difícil agora, que é concluir hoje a nossa série de mensagens. Concluo então agora a nossa série de mensagens Amor Antigo. Na verdade eu concluo agora de manhã, hoje à noite o pastor Daniel Reis também faz esse fechamento. E nós teremos como foco, hoje de manhã, uma história muito conhecida. Você conhece, eu conheço, e se você não conhece, essa é a sua lição de casa. Você vai pegar ali um pouquinho antes do final do Velho Testamento, você vai olhar o livro de Jonas, porque nós vamos falar sobre a história de Jonas e Nínive. Vamos rever a história antiga de um profeta, um grande peixe, e de uma cidade que, apesar de ameaçada, muito ameaçada por Deus, também foi foco do amor de Deus. E o título da minha mensagem é Nínive, amor por uma cidade. Nínive, amor por uma cidade. E nós ouvimos essa história, pelo menos eu ouvi essa história desde que eu era pequeno. Vocês sabem que eu me converti aos 7 anos, passei a minha vida toda na escola bíblica dominical, no ministério infantil. Aliás, eu digo para você, se você está com o seu filho aqui dentro, você deveria mandar ele para lá. Este culto não foi desenhado para crianças, ele foi desenhado para você que é adulto. E nós temos um trabalho todo especial ali para crianças de 0 a 12 anos. E cada área, toda ela desenhada para essa turminha. Então, eu insisto para você, né, que faça isso pelos seus filhos. Eu fui grandemente impactado com a história de Jonas, não é? E para mim, eu entendo ser apropriado fazer um alerta de confissão de fé nesta hora, porque eu creio que Jonas, o livro de Jonas, e a história de Jonas, e o profeta Jonas, não é? Jonas não é uma parábola, Jonas nem é mesmo uma alegoria. Eu creio que a experiência dele é literal, creio nesta palavra, do jeito que está escrita ali, como uma experiência literal, porque muita gente diz, não, Jonas foi só uma história que foi contada para que as pessoas possam aplicar essa história, uma parábola. Na verdade eu não creio nisso, eu creio que a experiência de Jonas é literal, creio, assim como creio nos 6 dias de 24 horas da criação, creio nesta orientação da palavra. Creio que Jonas era um profeta de verdade, filho de Amitai, e o seu ministério se deu no Reino do Norte, que você sabe foi constituído pelas 10 tribos do norte, lideradas por Jeroboão. Creio que Jonas sim sobreviveu à experiência do ventre, que não era uma baleia, era um peixe grande. E creio que nesse livro Deus teve o propósito de se revelar o seu amor para com a humanidade, a soberania para com a criação, e tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida. Por isso, por causa dessas evidências, e porque Jesus não citou Jonas como sendo uma história com aplicação, Jesus não citou Jonas como uma parábola, mas como um relato verídico, eu também creio nessa história. E a nossa jornada, assim como a jornada de Jonas, é uma jornada para fora da vaidade. E nós temos que parar um pouquinho e ter muita atenção ao que a palavra de Deus tem para dizer nesse sentido para nós. A nossa jornada da vida, ela tem que ser para fora da vaidade, para fora da loucura, para fora do pecado, para fora de uma vida egoísta, movida pela autossatisfação. Nós não podemos desenhar a nossa vida tendo nós mesmos como alvo. Não há como ter sucesso na vida assim. A nossa jornada, ela é patrocinada pelo amor de Deus. Deus se move com amor na direção de Jonas, na direção de Nínive e em nossa direção. Jonas como profeta, Nínive como cidade, uma cidade perdida, mas também foco do amor de Deus. E para nós, também focos do amor de Deus, eu e você. Esta é uma jornada de amor no sentido da execução da vontade de Deus.
na busca pela vontade, na compreensão da vontade de Deus, com pano de fundo de amor, do amor de Deus. Mas se você busca essa jornada, nessa busca da vontade de Deus, numa intenção de se renovar diariamente, arrependendo-se e adequando a nossa vida à palavra de Deus. E aí, olhando para a história, nós temos que entender, quando você lê os 4 capítulos de Jonas, e isso é uma tarefa muito, muito especial, quando você pega o livro e lê de uma vez, assim, né? Os quatro capítulos, você vai perceber que Deus fala com a gente, Deus fala, Deus sempre fala, e Deus falou, deu direção clara. Existe uma relação cristalina entre palavra de Deus, o que Deus fala, e vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Deus não fala alguma coisa que Ele não queira para nós. E Deus disse a Jonas: Jonas, vá a Nínive. Jonas, saia do seu lugar e vá a Nínive, grande cidade, diz Deus, e pregue contra ela. E a mensagem era essa: olha, 40 dias Deus vai vir, se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus vem aqui e destrói tudo, não é? Ele diz: vai lá e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, diz Deus para Jonas. E a gente precisa concordar com uma coisa: sair da terra dele, né? Jonas sair da terra dele e ir até Nínive, de cara seria sinônimo de muita coragem para o nosso profeta amigo, porque Nínive não era fácil, gente. Nínive era um lugar complicado, possivelmente uma das maiores cidades do mundo naquela época, milhares de habitantes, e todos eles com esse coração ruim. Foi comparada a Nínive, foi comparada à cidade de Sodoma. Ficava na antiga Assíria, onde hoje temos a cidade de Mossul, que é a 3ª maior cidade do Iraque. Então Nínive ficava nessa região onde está o Iraque hoje. Nínive era conhecida como uma cidade assassina. Pensem nisso. Nínive espalhava horror e terror e crueldade, torturava os seus inimigos antes de matá-los. Eles: nós vamos matar você, mas antes nós vamos torturar você. E como é que eles faziam isso? Eles cortavam a língua dos seus inimigos, vazavam os olhos e espetavam essas pessoas em espetos, né, por baixo. Imaginem isso. O muro de Nínive tinha 30 metros de altura e era bastante largo. Tinham 1.500 torres para proteção, para eles protegerem a cidade. Havia uma vala de 50 metros de largura e 30 metros de profundidade que circundava a cidade. E eles gostavam então, como eu disse, de espetar, né, e colocar fogo nas pessoas ali em volta dos muros. Foi de lá que Jonas fugiu. Foi desse lugar que Jonas fugiu. Porque ler o texto hoje é muito confortável, nos leva até julgar Jonas. Como é que Jonas foi fazer isso? Então você está lá na sua casa, sentado na sua poltrona, fazendo a sua devocional, e lê lá: Jonas se mandou, né, para Tarsis. Que profeta, né? A gente fica pensando, né? Contextualizando, seria o mesmo que dizer: vá até o Iraque ou a Síria, encontre lá o Estado Islâmico e pregue contra ele. A maldade dessa gente chegou até mim. Aí você faz o quê? Você sai correndo. Você fala: o quê? Eu? Ir lá no Estado Islâmico, no Iraque, lá na Síria? Não, estou fora. Você pode dizer que não quer ir, mas não dizer que Deus não foi claro. Deus foi claro. E Jonas demonstra então muito da nossa natureza. É incrível, né? A nossa natureza, ela é completamente distorcida. Porque nós somos incoerentes. Somos instáveis. Temos medo. A gente tem desejo de acertar. A gente quer fazer o que é certo. Ninguém aqui em sã consciência não quer fazer a vontade de Deus.
Ninguém aqui em sã consciência não quer cumprir aquilo que Deus quer. Nós nos colocamos diante daquilo que Deus diz, não, Senhor. Olha o que nós cantamos agora há pouco, eu até anotei aqui, ó. Este é o meu desejo, não cantamos isso? Honrar o Senhor, toma o meu coração, toda a minha alma. Aqui, gente, é fácil, não é? Aqui é fácil. Esta é a questão. Nós estamos vivendo exatamente dentro experimentando exatamente como o que Jonas experimentou, né? A natureza humana, ela é cheia de contradições. Temos muita dificuldade de abrir mão dos nossos próprios planos. E Jonas mostra essa confusão que cada um de nós é. Porque eu e você somos o resultado de uma mescla de influências. Você é aquilo que nasceu com você, que é carimbo de Deus. Deus colocou características em você. Mas você também é a soma de um pouco de tudo que você viu, de um pouco de tudo que você ouviu, de um pouco de tudo que você experimentou, até aqui na sua vida. Todos nós temos um pouco de caos, de transtornos, de desvios, de traumas. Todos nós temos isso, que é resultado de uma ação prolongada do pecado em nossa vida. Eu e você estamos sujeitos, expostos ao pecado desde que nascemos. E você não venha me dizer que isso não marca você, ou não me marcou. Marcou sim. Parte do que você é, parte daquilo que eu sou, tem a ver com esta influência e que gerou traumas, transtornos, erros dos nossos pais, erros dos nossos professores, erros dos nossos irmãos, erros dos nossos pastores, erros dos nossos amigos, coisas que nos influenciaram e nos marcaram profundamente. E a ação prolongada do pecado, esta convivência com o pecado vai mudando a vida da gente. E o nosso discurso clama pela dependência de Deus, o nosso discurso clama pela vontade de Deus, as nossas orações são discursos maravilhosos, os nossos cânticos são discursos maravilhosos que tentam, na verdade, camuflar uma verdade, tentam de verdade camuflar uma verdade muito importante. Lá no fundo, nós queremos o controle da nossa vida. Diversas vezes temos a pretensão de orar como se Deus não conhecesse as nossas intenções. Achamos que Deus não está prestando atenção, mas Deus está. Nós clamamos pela vontade de Deus, mas quando ela se apresenta, quando ela se mostra, quando Deus diz claramente o que fazer, nós tentamos fugir dela, desconfiamos dela, ficamos com medo dela, ou tentamos encaixar a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que nós sempre sonhamos, com a vontade de Deus, e manipulamos espiritualmente as coisas, espiritualizamos a coisa, forçamos uma situação que seja interessante para nós, que satisfaça o nosso ponto de vista, que satisfaça os nossos interesses, que atenda à nossa própria vaidade. Isso é loucura, o homem é louco, eu e você somos loucos, porque enquanto quietos em nossas devocionais, quando parados lá na nossa casa, lendo a Bíblia, achamos um absurdo, loucura desvairada o que Jonas fez, mas reproduzimos o mesmo padrão, diariamente, evitando, desafiando, desobedecendo princípios conhecidos de Deus. Deus fala, não fique ansioso por nada, e a gente ansioso. Nós queremos a vontade de Deus, mas no fundo o que queremos é dominar a nossa própria vida, e queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, e não temos coragem muitas vezes de enfrentar aquilo que realmente Deus quer, e fazemos isso com essa tentativa egoísta, de terminar um casamento, por exemplo. Deus fala, fiquem juntos, e aí nós tentamos
assumir um atalho para que o casamento não seja firmado, porque temos interesses próprios naquilo. E eu já tenho dito isso aqui, que é muito interessante, né? Porque as pessoas, elas querem a vontade de Deus, mas quando Deus mostra o que é a vontade dele, essas mesmas pessoas dizem outras coisas, querem fazer do jeito delas. Então o que eu mais ouço diante de pessoas que querem se separar, terminar um casamento, é: eu tenho o desejo de ser, eu tenho o direito de ser feliz. Então as pessoas buscam casamentos para serem felizes, destroem casamentos para serem felizes, para serem felizes, não é? E não estão nem aí, na verdade, para aquilo que Deus quer. E é isso, nós vivemos dessa forma. Nós deliberadamente deixamos, por exemplo, sabemos que Deus quer que a gente use os dons, que nós usemos os nossos dons. Você tem dons que você recebeu de Deus. Deus não chamou você para você ficar assistindo o culto cada semana. Não. Esse negócio de culto é muito confortável. Deus chamou você para servi-lo. E quando Jesus entrou no seu coração, entrou também um dom, uma habilidade, que você vai usar, deve usar, tem que usar. E aí, você diz: não, eu não vou usar porque as coisas são muito difíceis, não tenho tempo, trabalho demais. E aí você vai fazendo a sua lista, e aí você vai tentar encaixar aquilo que Deus disse que você deveria fazer, com aquilo que você acha que deve ser. E você pode fazer isso com quase tudo na vida. Espiritualizar e dar uma desculpa para não perdoar, para terminar um casamento, para não trabalhar na igreja, para não trazer o seu dízimo, para não amar as pessoas, para não ter compaixão. E aí vai, a lista é grande. Esta é a insanidade de uma vida que tem o homem no controle. Ficar no controle é insano. Isso pode até soar um pouco agressivo, mas não, porque insanidade é a característica de qualquer pessoa que se coloca numa posição de ataque àquilo que Deus disse, ou de defesa diante daquilo que Deus disse, ou de indiferença àquilo que Deus disse. Você ficar no ataque, na defesa ou na indiferença daquilo que Deus disse é insanidade. E aí você vai lendo a história e você vê que Deus pega a atenção de Jonas. Ele coloca Jonas dentro de um ventre de um peixe. E Deus tem um jeitinho todo especial de chamar a nossa atenção. E eu diria que tão logo Jonas se viu dentro do peixe, do ventre do peixe, a ficha dele caiu. Vocês sabem que aconteceu toda aquela história com os marinheiros, né? Jonas tinha fugido para um outro lugar que não era Nínive. Ele pegou o barco, pegou o navio enfrentou uma grande tempestade. Os marinheiros ficaram apavorados e Jonas disse: me joguem na água, porque o problema sou eu. E eles jogaram ele na água. Engraçado, né? Porque isso é uma outra mensagem, um outro dia. Por que ele não pulou, né? Ele falou: me joguem. E os marinheiros falaram: vamos jogar você? Nós que vamos ter que jogar? Você apronta, é a gente que tem que jogar você na água. E Deus nós não queremos ser responsáveis pela morte dele, pelo sangue dele, né? E jogaram, né? E você sabe que ele foi parar no ventre do peixe. E lá dentro do ventre do peixe, aliás, o ventre do peixe mostra quem realmente nós somos. Quando você está lá dentro, não há máscaras. Dentro do ventre do peixe não há máscaras. Dentro do ventre do peixe não há religiosidade, não há religião nenhuma ali dentro. Dentro do ventre do peixe não existem práticas litúrgicas. Você ore assim, tá? Não há lugar para hipocrisia dentro do ventre do peixe. Porque existe um conflito dentro de nós, né? Uma luta clara entre carne e o espírito, porque somos manipuladores desde que nascemos.
queremos dominar, dizer como as coisas devem ser, vamos desafiando Deus, desafiando a palavra, desafiando os princípios de Deus, com saídas espirituais, como eu disse, mas tem uma hora que não tem mais o que fazer, é quando você está dentro do ventre do peixe. Quando você está dentro do ventre do peixe, não tem mais saída, a casa caiu, não há o que fazer. Eu teria alguma dificuldade de ouvir uma oração vazia de significado dentro do ventre do peixe. Você está ali morrendo, não há hipocrisia. No ventre do peixe você está diante da morte. E uma questão importante aqui é o padrão que se estabelece dentro do ventre do peixe. É um padrão assim, olha, há uma busca sincera, um arrependimento sincero e um voto sincero. Ele diz: olha, Senhor, se o Senhor me livrar daqui, eu vou fazer o que o Senhor disse. Então existe aqui uma oração, uma busca sincera, porque dentro do ventre dali, morrendo, você não vai falar qualquer coisa. Tem um arrependimento de verdade e tem um voto sincero. E é fato, toda oração é essa batalha entre fé e sentimentos. Só que dentro do peixe, ela é muito sincera. Essa batalha é uma batalha honesta. E aí entra o capítulo 3, que eu quero ler para você. Depois disso, o Senhor falou com Jonas, pela segunda vez. Segunda vez que Deus fala com Jonas, a mesma coisa. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, transmita a mensagem que eu lhe dei. E dessa vez nós temos um outro Jonas aqui. Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, ele proclamou às multidões: gente, para vocês todos aqui, daqui a 40 dias, esta cidade, Nínive, será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. E quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, ele desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. Isso tudo é para demonstrar humildade, demonstrar dependência, essa história da cinza e dos sacos, né? E todos devem orar fervorosamente ao Senhor, devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Houve um reconhecimento de que havia um mau caminho na cidade, de que havia violência, havia desrespeito a Deus. E aí diz o rei: quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Deus falou mais uma vez, porque Deus sempre fala. Deus falou mais uma vez com Jonas, deixando clara a sua vontade. Deus fala e fala de novo, e deixa claro o que Ele quer. Ele não disse: olha, já falei, então faz o que eu disse. Não, Ele fala de novo. De novo. Eu não sei de verdade qual é a dúvida que você está enfrentando, qual é a dúvida que paira no seu coração, mas agora eu quero dizer uma coisa que eu sei. O que eu sei é que Deus não quer dificultar a nossa vida, Deus não quer esconder a vontade dEle, Deus não quer deixar você confuso. Deus quer pegar você na mão e levar por uma jornada de amor, mesmo que seja para Nínive. A vontade de Deus não é algo encoberto.
está claro. Ele fala e fala de novo e de novo, porque Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. E eu quero dizer para vocês, se você está aí perdido quanto à vontade de Deus, não é porque Deus não quer se revelar, talvez seja porque você não está entrando na presença dEle, para ter comunhão com Ele, e para ouvir o recado dEle. Talvez você esteja perdendo a possibilidade de conhecer profundamente a Deus, de experimentar Deus dentro de você, de se permitir este ambiente onde Deus fala. Deus fala, Deus quer falar, Deus não quer se esconder, mas Ele quer que você entre na presença dEle, para ter essa intimidade e receber essa direção. O que pode acontecer quando um homem está no lugar, na direção e na posição errada? Foi o caso de Jonas no capítulo 1. Desgraça, ventre do peixe, que pode ser um deserto, pode ser a caverna, eu não sei. Desperdício de dinheiro. O indivíduo que está fora do centro da vontade de Deus, ele está batendo a cabeça, ele está batendo a cabeça. Desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, desperdício de potencial. Frustração, angústia, medo, incerteza. Mas o que pode acontecer quando o homem está no lugar, na direção e na posição correta? O andar no centro da vontade de Deus abre muitas possibilidades, mas especialmente a possibilidade da ação de Deus, da ação sobrenatural de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é uma senha, é a sua senha. É a senha da ação sobrenatural, inesperada, surpreendente, do poder, do amor e da misericórdia de Deus, na minha vida e na vida de outros. É quando a generosidade de Deus passa por nós, e nos usa para abençoar e para fazer isso na vida de outros, e experimentamos esta alegria. Uma pessoa no centro da vontade de Deus, que mantém uma vida de obediência, uma postura clara de conformidade com a palavra de Deus, apresenta então um ambiente ideal para ser instrumento da ação sobrenatural, generosa, amorosa e inesperada de Deus. Jonas adequou a sua vida a partir do capítulo 3. O resultado foi que toda a cidade se dobrou diante da ação amorosa de Deus. Toda a cidade. Imaginem isso. Deus não escolhe destruir, Deus escolhe amar. O arrependimento cria condições para o amor de Deus atuar. Quando você se arrepende, você se abre para o amor de Deus. E foi o que aconteceu. Aconteceu com Jonas, aconteceu com Nínive, pode acontecer conosco. O rei de Nínive fez duas coisas que eu não sei se você prestou atenção, eu até frisei no texto. Ele ouviu a mensagem. Sabe por quê? Nós estamos aqui muitas vezes, cultos após cultos, mas eu não sei se nós realmente ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Não é a mensagem do pastor, não é a mensagem da música, é Deus subindo montanhas, descendo vales, para se manifestar e mostrar a vontade dEle, o desejo dEle para nós. Então o que o rei fez foi, ele ouviu, e ele fez uma outra coisa, ele desceu do trono. Ele era o rei, mas ele desceu do trono, demonstrando: eu abro mão do controle, eu abro mão de tudo. E aconteceu algo maravilhoso.
um avivamento coletivo, sincero, a ponto de Deus voltar atrás naquilo que havia dito. Tente imaginar isso, todo o Estado Islâmico dobrado diante de Jesus. Foi isso que aconteceu. Pense nisso, todo o Estado Islâmico, todo aquele povo incrédulo, sanguinário, que tinha prazer em matar e torturar suas vítimas. Todo esse povo dobrado, voltado, de joelhos diante de Deus. E a história podia acabar aqui, para Nínive, mas não acabou. Para Jonas, se você ler o capítulo 4, a história acaba com um fiasco. Oh, homem fiasquento! Esse homem, depois que todo o Estado Islâmico se converte, ele fica bravo. Por que você não falou que ia destruir, não destrói? Já sabia. Fiquei aqui com cara de bobo, entendeu? Deus não queria destruir ninguém. O negócio de Deus é amor. A obra de Deus é amor. Para Jonas acabou como um fiasco. Mas para Nínive, você poderia pensar, pronto, Nínive, depois desse arrependimento maravilhoso, vai viver felizes para sempre, né? Viveram felizes para sempre. Não, 150 anos mais tarde, toda a cidade é destruída por causa da maldade, diz o texto, idolatria e por causa da mentira. Não está escrito no livro de Jonas, mas se você pular um livro e entrar no livro de Naum, mais um para frente, o profeta Naum, você vai ler ali a profecia contra Nínive, e ele narra uma queda terrível daquela cidade. Deus trata com graça, prolonga a graça, mas acaba agindo contra Nínive. A fidelidade de uma geração não é garantia de nada. Isso quer dizer que nós podemos estar há 150 anos, ou até menos, de uma desgraça. É só os nossos descendentes se voltarem contra Deus. Eu desejo muito que vocês enxerguem o amor de Deus e saiba que arrepender-se deve ser uma ação contínua na sua vida. Porque a mensagem de Deus é sempre de amor. Destruição é decorrência da falta de arrependimento. Deus está pronto a fazer o inesperado, a fim de cumprir os seus desígnios amorosos. Mas o amor não anula a justiça, porque justiça também é expressão de amor. Justiça é instrumento de graça e do amor de Deus. A palavra de Deus diz em Números que Deus não deixa o pecado sem punição. Estava conversando com o pastor Daniel Reis sobre isso, e ele me deu esse texto. Isso é, Deus não deixa o pecado sem punição. Por isso eu digo para você que arrependimento deve ser um ato contínuo. Deve ser um ato contínuo porque nós vivemos no pecado, a gente continua pecando, a gente continua errando. A gente fala, Deus, eu quero a tua vontade, mas sai dali e faz o que e nós fazemos o que a gente quer. Ficar no pecado traz grandes consequências e grande prejuízo. Quando Deus foi atrás da cidade, Ele foi atrás de indivíduos. São Paulo só tem razão de ser, por minha causa e por sua causa. Se você tirar todo mundo aqui da cidade, vira uma cidade fantasma. Deus foi atrás de gente. Quando Ele olhou em Nínive, Ele viu uma pessoa ali, viu pessoas lá. E Deus é o mesmo, Ele vem atrás de nós o tempo todo, como um Pai amoroso que não quer a nossa destruição.
não quer ver as coisas escaparem pelos nossos dedos, como resultado de uma vida atrapalhada, sem foco, regida pelo pecado e por nós mesmos. O rei de Nínive fez duas coisas, aquela geração se manteve firme. Ele ouviu e desceu do trono. Creio que é o que nós devemos fazer hoje. Porque sem arrependimento e consagração constante, não há saída para nós. Então, Deus fala, dá a direção, saiba disso. Deus é criativo ao chamar a nossa atenção. Ele pode colocar um peixe no nosso caminho. Quando você sabe o que deve fazer, faça. Ouça e desça do trono. E um arrependimento não garante o próximo. Você não precisa se arrepender uma vez só. O arrependimento do que eu fiz hoje não garante aquilo que eu vou fazer amanhã. Responder ao amor de Deus é reconhecer todo dia que preciso mudar de rumo, porque arrependimento é isso, é você estar indo para cá, você se arrepende, e você muda de rumo, você vai para outro lado, você faz outra coisa. Arrependimento não é você estar indo para cá, estou arrependido, não é assim que funciona. Arrependimento é mudança de rumo. Por isso nós precisamos orar. A igreja precisa se mover. O nosso coração precisa se dobrar. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer e descer do trono. E se arrepender. Curva a sua cabeça, vamos orar. Talvez nesta hora exista a identificação de uma área da sua vida que você tem que trabalhar. Uma área onde talvez você está ouvindo Deus falar, mas não está ouvindo Deus falar, porque Deus falou e você não fez. Uma área onde você não aplica a palavra conhecida de Deus. Hoje pode ser, deve ser, tem que ser o dia do acerto. Pecado não abandonado e não confesso, não encaixa. Não encaixa. Eu não sei qual é a área que você precisa trabalhar. Talvez tenha um pecado que está atrapalhando a sua vida, que está criando constrangimento, que está impedindo que você esteja na presença de Deus. Hoje é dia de você olhar para Ele, se arrepender, confessar e mudar de caminho. Talvez seja uma pessoa que você tem que perdoar. Talvez alguém a quem você deva pedir perdão. Talvez uma amargura que você está carregando há tanto tempo. Talvez alguma área simples. Talvez você ainda não tenha obedecido à voz de Deus e não tenha sido batizado, por exemplo. Ou talvez ainda você esteja tomando conta da tua vida de tal jeito que o dízimo ainda é um problema para você, e você fica enganando com outras ofertas, sem reconhecer que Deus é dono de todas as coisas, e que ao momento que você entrega o seu dízimo, você diz isso para Ele. Talvez tenha uma amargura contra a sua esposa, contra o seu marido. Talvez uma inquietação em relação a alguém da sua família. Talvez você sabe que Deus quer que você se envolva ministerialmente em alguma área, por causa do dom que você recebeu. Você está aí quieto, parado, dando um monte de desculpas. Eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que a maioria das vezes a nossa dificuldade não são os outros.
somos nós mesmos. O problema não é o outro, o problema sou eu, porque estou com uma relação pobre com Deus, não estou na presença de Deus, não tenho andado na presença dEle. Você quer que a sua esposa respeite você? Ande com Deus. Quer que seu marido respeite você? Ande com Deus. Eu não sei o que é, seja como for, Deus quer trabalhar na sua vida nesta manhã. Senhor, estamos aqui como igreja, crendo que o Senhor pode fazer e transformar a nossa vida. Aquilo que o Senhor fez naquela cidade foi algo grandioso e maravilhoso. Opera, Deus, isso no nosso meio. Uma transformação grandiosa e maravilhosa, para a Tua honra e para a Tua glória. Para tanto confessamos os nossos pecados e nos prostramos diante da Tua grandeza e diante do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.